Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 5. O tema que o céu me deu hoje é: a oração continua sendo a chave. Oh glória, oh glória. Jesus, eu preciso pregar, Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Ricardo, pastor Elisete, pastor Amanda, pastor Isaac, Deus abençoe. Pastor Lima e todos os demais pastores, eu quero saudar e agradecer. Amigos presentes do grupo de oração, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. O Igor, amigo, que Deus abençoe. Feliz demais com a presença de vocês. O texto vai nos dizer assim. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso é o 5. Pedro então ficou deitado na prisão, mas a igreja orava insistentemente a Deus por ele. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Estudando este texto, o Senhor ministrar algumas lições sobre a minha vida. E nós vamos entender que este momento que a igreja do Senhor está vivendo, a Bíblia vai dizer que um certo rei, por nome de Herodes, Agripa, ele vai perseguir a igreja do Senhor. E ao perseguir a igreja, a Bíblia vai nos dizer que ele mata Tiago à espada. E vendo que isso agradava aos judeus, ele persiste prendendo mais alguns na intenção de maltratá-los. E o texto vai dizer que ele vai prender Pedro. Só que a intenção dele quando prende a Pedro é reservar Pedro, guardar Pedro, para que logo após a Páscoa ele possa apresentar Pedro a júri popular. Vendo que o martírio da igreja, a perseguição sobre os cristãos, agradava a maioria, a massa, os judeus, ele quer fazer uma aparição logo depois da Páscoa, apresentando Pedro em júri popular. Os judeus dariam a sentença, e Herodes iria agora ter o nome feito diante deles, agradando, porque ele era um governo que queria crescer. E este Herodes não é o Herodes a qual perseguiu e tentou matar Jesus como menino. Aquele era Herodes o Grande, que tentou matar Jesus. O seu filho, o próximo Herodes, decapitou João Batista, matou João. E agora o seu neto, Herodes, Agripa, ele quer matar, perseguir a igreja do Senhor. Só que o texto vai nos dizer que enquanto Pedro estava na prisão, porque ele prende Pedro e leva a cárceres profundos, ele manda atar mãos e pés. As cadeias sobre Pedro é mãos e pés. E ele vai colocar 4 turnos de soldados para guardar Pedro. São 16 soldados guardando Pedro neste momento. 2 estão dentro da cela, porque não é a primeira prisão de Pedro.
Pedro já havia sido preso e, segundo o estudo, esta é a terceira prisão de Pedro. E eles sabiam que Pedro era liberto pelo Senhor. Então, como ele sabia que Deus, o próprio Senhor, resgatara Pedro da prisão, agora eles vão intensificar. Eles vão aumentar a guarda para manter Pedro dentro da prisão. Só que a palavra do Senhor traz uma chave. Que a igreja fazia insistente oração por Pedro. Enquanto a igreja orava, Pedro estava dentro da cela, dormindo entre dois soldados. O texto vai dizer que na véspera, um dia anterior, a sua sentença que seria de morte, Pedro está dormindo, Pedro está descansando, Pedro está dormindo um sono tranquilo. E o texto vai trazer ênfase e dizer que um de repente de Deus acontece na vida de Pedro. E este de repente, a Bíblia relata que o anjo do Senhor vai adentrar a esta prisão. Quando o anjo do Senhor adentra, há um resplandecer de luz. E ele toca ao lado de Pedro. Ao tocar ao lado de Pedro, a Bíblia vai dizer que ele traz uma ordenância agora para Pedro. Ele vai dizer: Pedro, levanta-te, calce as tuas sandálias, tome a sua capa e siga-me. Pedro obedecendo ao anjo do Senhor. Alguns vão dizer que este caso, o anjo do Senhor, é uma teofania, a aparição do próprio Deus. Ou também há relatos de aparição de anjos celestiais. No Antigo Testamento, quando usava-se o anjo do Senhor, tratava-se de uma teofania. Mas neste caso, nós vamos ver mais à frente, Pedro, ao sair da prisão, relatar que o anjo era enviado pelo Senhor. Então não é uma teofania, é a aparição de um anjo enviado do Senhor em um de repente sobre a vida de Pedro. Eu quero abrir um parênteses e liberar a primeira palavra profética sobre a tua vida. E por causa daquela mão levantada eu vou profetizar. Deus está dizendo a corações esta noite: eu estou trazendo um de repente ao teu favor. Eu estou trazendo um de repente ao teu favor. Enquanto as prisões, as cadeias tentam te parar, Deus está dizendo: lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua empresa, eu estou enviando um de repente ao teu favor. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, e quando sou tomado no dom de profecia. Esta noite eu profetizo na tua vida que a tua história não vai acabar em um momento. Era que a sobre a labaiteria do bicamana sobre. Eu sinto Deus neste ambiente. Eu sinto Deus neste altar. Obrigado, Espírito Santo. Pedro obedece. Eu vou voltar para o texto. E quando Pedro obedece, ele não sabendo se estava em si ou tendo uma visão, a Bíblia vai dizer que Pedro segue o anjo. Ele toma a capa, e o anjo vai passar por duas guardas. Duas guardas de 4 soldados. O anjo passa com Pedro. Só que de repente eles vão se deparar com as portas de grades, com as portas que a habilidade do homem, Nicole, não é o suficiente, com as portas que com a tua própria força você não consegue romper. Só que a Bíblia diz que os portões, glória, que os portões, aleluia, eu vou de novo, que os portões abrem instantaneamente. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que a tua habilidade não basta, aquilo que a tua força não faz, Deus acaba de me dizer que, labrache, reminica la súbria, vem vindo um instantâneo de Deus ao teu respeito. Ai, Jesus, que ambiente, Mateus.
abre instantaneamente. Pedro passa, voltando em si, porque Pedro não sabe que se é uma visão. Retornando em si, Pedro vai olhar e vai dizer: ficou bem claro que foi o anjo do Senhor que me libertou da prisão. E quando isso acontece, Pedro está agora dentro da cidade, portas abertas pelo Senhor. Pedro dentro da cidade, e de repente o anjo do Senhor desaparece. O impossível e o sobrenatural aconteceu. Pedro está liberto. O milagre ele já viveu. Só que agora Pedro sabe para onde tem que ir. A Bíblia diz que Pedro vai para a casa de Maria, aonde a igreja do Senhor estava. E a Bíblia vai dizer que Pedro chega e bate na porta. Só que Rode, uma menina, ela vai ouvir que é Pedro. Ao ouvir que é Pedro, a Bíblia vai dizer que ela se empolga, que ela se alegra, e ela corre contar para os demais. Mas a Bíblia fala que ela não abre a porta. Ao não abrir a porta, ela chega diante daqueles que estão do lado de dentro. E quando ela chega diante daqueles que estão do lado de dentro, ela vai anunciar que Pedro está lá na porta. Ela vai dizer: é Pedro que está lá na porta. É Pedro que está batendo. Sabe o que eles vão dizer para ela? Você está doida? Não pode ser Pedro. Porventura é o Espírito que você está vendo. Por costume, naquele período, por ela ser uma menina, eles disseram: porventura é o Espírito, mas não é o Espírito de Pedro. Era costume entender que a menina, por ser pequena, tinha um espírito protetor sobre ela. O famoso anjo da guarda. Ela deve estar vendo o teu espírito. Não pode ser Pedro, é impossível ser Pedro. Olha que a igreja está orando, mas não acredita quando Pedro bate na porta. E quando ela anuncia, a Bíblia vai dizer que Pedro insiste em bater. Ao insistir em bater, oh glória, eu amo isso, Jesus. Eles vão abrir a porta. Ao abrir a porta, eles vão ficar perplexos com aquilo que está acontecendo. Eles vão olhar e se maravilhar, vão se empolgar. Pedro vai falar para eles ficarem em silêncio. Pedro vai falar para eles se calarem. E Pedro vai contar para eles o que o anjo do Senhor fez para com ele. Quando Pedro conta, ele vai deixar um recado agora. Conta isso também para Tiago. E os irmãos da igreja. Este Tiago não é o que andava com Jesus, a qual tinha sido morto à espada. Este Tiago é o irmão do próprio Jesus, que estava pastoreando a igreja neste período. E ele vai dizer: conta para Tiago. E em seguida, Pedro se retira dali. Pedro muda o ambiente. Ele não permanece ali. Este é o texto bíblico, a qual nós lemos e damos ênfase ao verso de número 5. Dentro disso eu quero aplicar algumas lições para nós esta noite. Nós vamos entender rapidamente que Herodes, vendo que agradava, Herodes significa o mal sobre a igreja. Herodes significa a perseguição contra a igreja. Lembrando que eu disse que havia 3 gerações de Herodes. Todavia, Herodes tenta matar aquilo que é do alto. Herodes é o mal que tenta anular, Nicole, aquilo que vem do céu. Herodes, para agradar a multidão, Herodes, para agradar a massa, ele persegue aquilo que vem do alto. Ele tenta abafar aquilo que é do alto. Ele tenta extinguir aquilo que é do alto.
Desde o primeiro Herodes, enviado do alto, Jesus, ele tenta matar com 2 anos as crianças. Em seguida, João Batista, o preparador do caminho, enviado do alto, Herodes tenta e decapita João Batista. Em terceiro, Pedro, a sequência da igreja, Herodes tenta agora matar Pedro. Herodes é a luta do mal contra aquilo que é enviado do alto. Só que existem autoridades e Herodes que sabe que está fazendo mal. Existem autoridades e Herodes que sabem que está fazendo não é correto. Só que para agradar os judeus, a massa, ele não liga de maltratar a igreja do Senhor, por matar a igreja do Senhor, querendo agradar a multidão. Ele não liga de perseguir, de matar a espada. Ele não liga de maltratar o povo do Senhor. Então nós vamos aprender que tem muitas coisas que estão maltratando aquilo que veio do alto. Por causa deste meu Deus eu vou profetizar. Existem muitas coisas que está maltratando o que veio do alto, para ter uma boa representatividade diante do povo. Só que hoje Deus me deu uma palavra: ninguém vai parar aquilo que o céu enviou sobre a terra. Vem comigo, batera. Ninguém vai parar aquilo que o Senhor enviou do alto. Se Pedro é a sequência da igreja, Herodes não para. Se Pedro é a sequência da igreja, Herodes não vai matar. Eu vim profetizar para você esta noite: tudo que tem do alto sobre a tua vida não vai parar nas mãos de Herodes. Ebi, Alassúria, Emandu Comanácia. A Bíblia vai dizer no verso 5 que Pedro está atado mãos e pés dentro da prisão. Enquanto Pedro sofre por correntes e prisões, existe uma igreja que sofre com Pedro de joelho. Enquanto Pedro está aprisionado, a igreja assume o teu posicionamento e diz: podem tentar parar, podem tentar impedir, podem tentar matar, mas enquanto Jesus não dá a última palavra, nós continuaremos orando ao Senhor. Tem batalhas que é com o teu braço, tem batalhas que é com o teu recurso, mas existem batalhas que ainda são travadas de joelho, de joelho, de joelho, de joelho. Portas ainda não abriu, volta para os joelhos. Portas ainda estão fechadas, volta para o joelho, porque a tua habilidade nem sempre será o suficiente. Eu vou pregar. Uramandaraçu. Vamos prestar atenção no texto. A igreja orava por Pedro. Só que nós fomos procurar aqui, nós não vamos ver referências bíblicas da igreja orando por Tiago. Tiago foi morto à espada. E por que não tem referência da igreja orando por Tiago? Logo, quem mata Tiago então é a omissão da igreja por falta da intercessão por ele. Vai doer, mas vai curar. Eu vou pregar, Jesus. Quando a igreja tem os seus privilegiados, muitos que são do alto estão sofrendo açoites injustos. Eu vou pregar, vem comigo. Deus está dizendo: no reino não tem privilegiado, não tem queridinho, não tem escolhido. Enquanto tiver essa massa de grupinho, Deus está dizendo: tem muitos do alto sofrendo. Tem muitos do alto sofrendo. Igreja, vamos assumir a nossa posição. Jesus, eu vou pregar, Senhor. Eu vou pregar, Jesus. Não é sobre privilegiados, não é sobre grupos beneficiados. É a posição da igreja que ora por Pedro, ora por Tiago, ora por João. É esta igreja que Jesus vai vir buscar. É essa que eu acredito. É essa que o céu vai abrir.
Os anjos vão bailar. E Ele vai levar uma igreja remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu profetizo esta noite que todo eu profetizo esta noite que todo o privilégio do homem está caindo por terra, em nome de Jesus. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Eu vou dar 30 segundos para você fazer algo para o céu agora. Eu vou dar 30 segundos para você glorificar. Eu quero ouvir o barulho da igreja que acredita nesta palavra. Amandé que a súbria de camanara séria antiocominácia plubidécia. Voltamos para o texto. A Bíblia vai dizer que Pedro está dormindo na véspera, gente, da sua morte. Pedro está dormindo. Por que Pedro está dormindo? Preste atenção o que Jesus vai dizer em João capítulo 21, verso 18. Em verdade vos digo, quando eras mais moço, tu te cinge a ti mesmo e andava para onde queria. Mas quando fores mais velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde você não quer. Há uma promessa de Pedro que ele iria viver a velhice. E quando Pedro está preso neste momento, Pedro tem entre 35 a 45 anos de idade. Sabe qual que é a nossa diferença para Pedro? É que ao invés de nós acreditarmos na palavra que já foi liberada de Jesus ao nosso respeito, nós paralisamos pelo comportamento do homem e pelo momento atual e pelo cenário que estamos vivendo. Mas Deus me trouxe hoje a dizer, e eu repito, quem tem uma palavra tem o suficiente para viver milagre. Por causa daquela mão levantada, eu profetizo de novo. Deus está dizendo, a palavra está liberada. A palavra está liberada. A palavra está liberada. Não importa o que o homem diz ao teu respeito. Não importa que o homem tenta contra o teu chamado, contra o teu ministério. Prisão nenhuma, cadeia nenhuma vai parar o que Deus já liberou. Eu senti Deus. Ai! Sobe o louvor. Sobe o louvor. Tem cadeias quebrando aí, ó. Ai, Jesus. Olha aí. Rebadará a súbia. Meu Deus. Sobe, filha, sobe. Olha o que Deus está te dizendo. A poder. A poder. Eu não estou sozinho. Eu preciso de pelo menos mais 5 doidos comigo para acreditar nesta palavra. Alabará séria. Sobe, 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 sobe. Esse lugar vai explodir essa noite. É batacata. É séria. Ai, Jesus. É isso aí, filha. Vem comigo. Ei. Tem gente chorando lá atrás. Tem gente pulando lá no fundo. Tem gente rodando. Deus vai tomar esta casa. Deus vai tomar este ambiente. Sabe por quê? Porque há uma palavra. Há uma palavra. Há uma palavra. E quem tem a palavra, Nicole, é o suficiente para avançar. Epa. Calamanduque a sébria. Ai, Jesus, eu tenho que pregar, Senhor. Pedro está dormindo na prisão. Revácia. A prisão do homem não tem poder para parar o projeto do céu. O que Deus decretou na tua vida vai acontecer.
Eu estou pregando aqui para pessoas que chegarão no cenário do fim. Eu estou pregando para alguém que veio dizendo: pai, parece não ter saída. Jesus é o fim da minha história. Mas Jesus trouxe uma palavra hoje para te dizer: eu tenho uma palavra ao teu respeito. Vem vindo, vem vindo, vem vindo o de repente do Senhor sobre a tua vida. Eu senti Deus e Ele me dá um prazo de 15 dias. Ele está dizendo para alguém que, eita, que a supra, meu filho, te diz o Senhor, conta 15 dias, que eu estou enviando um de repente naquele lugar. Deus está dizendo para ti: portas vão abrir, expansão vem vindo sobre ti. Prepare, diz o Senhor, porque enquanto a tua mão está levantada e tu está servindo dentro da casa, eu estou enviando um anjo e a caneta com o contrato será assinado. É me calabar a séria. Jesus, que é isso? Eu mandou cobrir a sério. Na véspera, gente, é na véspera. Na véspera dele ser apresentado, Deus sempre vai te levar no limite. Você está no limite, não está? Viúva de Naim também estava no limite da cidade. Ela ia enterrar o teu filho, e é no limite que ela se encontra com Jesus. O homem está olhando e dizendo: amanhã morre, amanhã acaba. O homem deu data, o homem deu validade, mas Jesus está dizendo: o meu anjo está descendo, ó. O meu anjo, eita! O meu anjo está descendo, ó. O meu anjo está tocando. Quem tem fé, levanta a mão. Quem tem fé, levanta a mão e fecha os olhos. Deus está dizendo: o meu anjo vai começar a tocar em mãos aqui, ó. Elabá, Elepro, Alamanjo, era súbia. Começa a sentir com os olhos da fé. Deus está tocando na tua mão. Se a palma da mão direita começar a esquentar, começar a pegar fogo, Deus está dizendo: é a minha presença, é o meu poder, é a minha graça. Tem vindo de repente ao teu favor. Preste atenção. O anjo aparece dentro da prisão. Quando o anjo aparece, é a Bíblia que diz, Alexandre, que vem um resplandecer de luz. Meu Deus, um resplandecer de luz dentro da prisão. Luz significa clareza de Deus. Olha o que Deus acaba de me dizer. Em ambientes, eu vou começar a trazer clareza àquilo que está obscuro, ó. Relê pra cá, tu que nasce. Em ambientes que estão em ambientes que estão opacos, em ambientes que estão escuros, Deus está dizendo: eu vou trazer, eita Jesus, eu vou trazer à tona o que está em oculto, eu vou trazer à tona o que está escondido, eu vou trazer à tona o que está. Jesus, eu vou pregar. E o anjo do Senhor, toda vez que aparece, ele dá direção, ele dá destino. Porém, ele não vai fazer por Pedro aquilo que Pedro mesmo tem a fazer por ele. Porém, ele não vai fazer por Pedro aquilo que Pedro mesmo tem a fazer por ele. O anjo vai dar a palavra, o anjo vai dar a direção. Olha o que o anjo vai dizer para Pedro: levanta. Sabe o que o anjo está dizendo? Eu vou fazer milagre na tua vida, mas primeiro eu tenho que mudar a tua posição. Eu vou fazer milagre no meio dos teus, mas primeiro, se está deitado, levanta agora. Enquanto eu prego, Deus está dizendo: eu estou mudando as posições de alguém. Eu estou tirando do chão aquele que está caído. Eu estou levantando aquele que está sem força. Eu estou levantando aquele que não consegue mais caminhar sozinho. Porque Deus está dizendo para alguém hoje: antes de eu te fazer o que você deseja, eu vou transformar você por dentro. Eu vou mudar a tua posição e vou te trazer destino e direção. A primeira palavra é: levanta-te. Deus está trazendo fortalecimento. Segundo, calça as sandálias. Deus está trazendo firmeza para os teus pés.
Deus. Terceiro, coloque a capa. Deus está trazendo proteção. Segundo, Deus está dizendo agora siga-me. Deus está te dando destino. Deus está te dando direção. Mas você só vai viver este milagre se obedecer o que o céu tem ao teu respeito. Eu tenho uma palavra para você esta noite. A tua obediência. Eu vou falar bem calminho essa. A tua obediência vai te levar em lugares mais longe do que os teus recursos e talento. A tua obediência é que vai determinar se você vai ficar na escuridão das prisões ou se você vai seguir as ordens que o anjo está dando ao teu respeito. Deus está dizendo, tem pessoas que estão há tantos anos nas prisões. Tem pessoas que estão há tantos anos em um ciclo vicioso. Tem pessoas que estão há tantos anos aprisionado, amarrado, que se acostumou a ficar na prisão. Porque obedecer dói. Obedecer machuca. Obedecer nos quebra. Obedecer faz com que nós nos esvaemos de nós mesmos. E Deus está dizendo hoje, é tempo de não querer só agradar a multidão. É tempo de obedecer às palavras que está vindo do alto. Eu estou sentindo Deus nesta palavra, eu vou de novo. É tempo de obedecer a direção do céu sobre a terra. É tempo de ouvir do Senhor e começar a praticar na terra. Deus está dizendo para alguém, para você entender. Há uma voz que fala do lado de dentro. Só que você se ocupou demais em agradar as vozes do lado de fora. Dói viver de aparência. Machuca ter que estar provando a todo tempo o teu valor. Dói quando você entra no teu quarto, escuta a voz do Senhor e tem que viver provando, tem que viver de aparência, tem que viver agradando, senão não chega, senão não entra. Só que a Bíblia vai nos dizer aqui que o anjo pega Pedro, passa por 2 guardas de soldado. Guardas de soldado são dificuldades humanas. 4 soldados de cada lado, seres humanos, dificuldade humana. A capa da proteção faz com que Pedro passe imperceptível. Só que quando chega na porta da cidade, ela vai abrir instantaneamente. Porque Deus vai fazer por você aquilo que transcende a humanidade. Deus está dizendo para alguém, quem tem fé para levantar as mãos, eu profetizo. Eu estou abrindo as portas de uma nova geografia. Ai, Jesus, oração continua sendo a chave. Deus está dizendo para alguém do secreto. Deus está dizendo para alguém que chora no quarto quando ninguém vê. Deus está dizendo para alguém que ainda acredita que o meu socorro vem do alto. Deus está dizendo, eu estou abrindo as portas de uma nova geografia. Deus tem um novo território, Deus tem um novo espaço, Deus tem um novo tempo. Eu estou pregando porque o céu me dá autoridade. Deus está dizendo para alguém, se prepare, porque portas, grades, cadeias não prenderão aquilo que o alto liberou no secreto. Deus está dizendo para alguém, eu senti ele agora. Deus está dizendo, é tempo. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Ai, Jesus, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo Deus. lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou e comece a cantar com muito louvor, com muito louvor e com muito
quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Levanta as suas mãos, sua levanta as mãos, bênção chegou. Chegou. Com muito Ai, Jesus. louvor, e com muito louvor, e com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Grande catuquinácia, plubicamando cominagasúbia, relabaia sébria, comantro cubialaia sóbria, rebicanto resúbria. Olha aí, ó. Quando ele fica em Deus. silêncio, é a hora de vencer. Vem vindo um tempo de vitória aí, ó. Vem vindo. Quem crê? Basta Quem crê? somente Eu não estou sozinho nisso, Jesus. Eu não estou sozinho, não é possível. o que Deus irá fazer. Andou com a narabaia séria. E quando ele estende a sua Olha o estender de mão aí, ó. é a hora de vencer. Vitória. E então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. E tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Olha a tua oração subindo, ó. Na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os desvios, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as Vai pegar portas, fogo, vai pegar fogo. Cadeias vão cair por terra hoje. Ele confia, Portas se caminha romperão hoje. contigo, de noite ou de dia. Ele essas mãos, sua bênção chegou e comece a cantar com muito louvor, e com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Baixinho que eu vou fechar a mensagem. Prestamos atenção. A porta da cidade abre. Pedro agora cai em si. Ele vê que verdadeiramente foi o Senhor. Caindo em si, Pedro sabe para onde ir. Pedro corre para a igreja. Mas pasme vocês, é a única porta que ficou fechada quando Pedro bateu. Pedro bate. A menina Rode escuta, identifica que é Pedro, corre contar para os demais. Só que a Bíblia que diz, a porta continua fechada. Sabe o que Deus me disse? Deus abre a porta da cidade. O homem não abre porta. O homem dá acesso. Você vai precisar ter relacionamento para chegar em alguns acessos. Só que neste caso a porta ficou fechada para Pedro. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Que tem homem tentando manter acesso fechado de onde Deus já abriu a porta. Sabe o que Deus me disse? Que portas já estão abertas. Homem nenhum vai resistir com acesso fechado de onde Deus já abriu a porta da cidade. Deus está dizendo hoje, Rode é menina, não tem o mesmo entendimento do que Pedro tem. Pedro está batendo, Rode se empolga. Rode se empolga e corre contar para os demais. Quantas das vezes nós não chegamos nos acessos e nos conta uma história tão empolgante?
Não, eu vou abrir a porta. Eu vou dar acesso. Eu vou te fazer chegar. Preste atenção no que Deus está dizendo hoje. A empolgação do homem não significa acesso liberado, mas portas que Deus abriu, homem nenhum conseguirá deixar acesso negado. Pedro está para o lado de fora, batendo na porta. Já tem alguém do lado de dentro, vivendo aonde Pedro deseja chegar. Vamos ser didático. Pedro está batendo, está do lado de fora. Pedro ainda não chegou no ambiente, só que já tem Rode lá dentro, anunciando que Pedro está à porta. Sabe o que eu estou pregando para você? Você ainda não chegou onde sonha, você ainda não chegou onde Deus te prometeu, mas o teu nome já está sendo falado em reuniões, o teu nome já está sendo citado em alguns lugares, o teu nome chegou primeiro. Deus já está te anunciando. Ordena os anjos pra contigo lutar. Deus já está te anunciando. Tem alguém falando de você lá dentro. O próximo nível ainda não chegou, mas já seu nome já chegou. Sua bênção chegou e comece a cantar. Oh, muito louvor. Seu nome já está sendo citado. O nome chegou primeiro. Lembra quando fizeram uma mesa? Põeram os irmãos bonitos sentados. Davi estava lá no campo escondidinho. Mas o nome de Davi chegou primeiro. Antes de Davi sentar na mesa, o nome dele foi citado lá dentro. Teu nome já chegou nos lugares. Eu vi uma frase esses dias que diz: os seus pés pisarão aonde você já pisou com a tua oração, aonde você já visualizou, aonde você já idealizou. Deus está dizendo: eu estou rompendo portas do homem. Preste atenção. Pedro está batendo, Pedro está insistindo. A Bíblia que diz, Pedro insistiu em bater. Está à porta e bate. Aquele que bater a porta vai abrir. Sabe o que está dizendo aqui? Tem acessos que o homem ainda não liberou, mas insiste na oração. Insiste na oração. Porque Deus está dizendo como foi para Pedro. Pedro poderia ter forçado a porta, como muitas pessoas fazem e força a porta. Deus está me dizendo, Pedro poderia ter entrado pela janela, que é o jeitinho que tem para colocar alguns lá dentro. Só que Deus está dizendo, quem tem uma palavra do céu não vai forçar porta, não vai dar jeitinho, porque quem te fez a promessa foi o Senhor. E quando Ele fez a promessa, você insiste em oração, porque oração continua sendo a chave. A oração continua abrindo portas. Enquanto Pedro bate, as portas vão se abrir. Eu já vou encerrar e vou chamar você para ministrar você. Olha o que diz a palavra. Ao insistir Pedro, as portas se abrem. Só que quando Pedro entra, e eu vou encerrar de verdade agora. Só que quando Pedro entra, eles ficam perplexos. Por ficar perplexo, preste atenção aqui, gente, em mim, ó. Os pastores estão posicionando para orar por você, mas a palavra está sendo pregada. Quando eles ficam perplexos, Pedro pede para eles ficarem em silêncio, para eles manterem-se em silêncio. Sabe por quê? Deus vai permitir Pedro entrar e contar a história. Pedro manda eles ficarem em silêncio, porque Deus vai fazer com que você conte a sua própria história. Deus vai pedir, assim como Pedro ordenou, fique em silêncio. Eu vou contar o que Deus fez. Vocês contam para Tiago e para os irmãos da igreja. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro não ficou neste lugar. Sabe por que Pedro não ficou?
Porque enquanto Pedro batia na porta, eles não acreditavam quem era Pedro. Enquanto Pedro batia na porta, não deram credibilidade para Pedro. Enquanto Pedro era uma promessa, não depositaram confiança em Pedro. Pois Deus está dizendo: eu não vou deixar você em ambientes, no período ou no tempo da cumprimento do propósito, que não acreditaram quando você era apenas uma promessa. Deus vai te permitir contar a história, mas Ele vai te arrancar deste ambiente, porque Ele não vai deixar ninguém pegar carona naquilo que não acreditaram quando era apenas uma palavra. Apenas uma palavra. Deus está dizendo para alguém esta noite: você tem uma palavra, e quem tem uma palavra tem o suficiente para viver o grande milagre. Sobe o louvor e vamos orar para a igreja. Eu quero chamar você que acreditou nesta palavra, por um ato profético, sair correndo do teu lugar e vir todos aqui à frente. Quem tem fé para acreditar nesta palavra, corre para frente. Os pastores vão estar orando, pois nós vamos declarar sobre a tua vida. Caminho justo sem resposta, ou ficar. Ai, Jesus!